ESPN. Eu queria que você falasse sobre o resultado, né, esses 3-0, e qual que foi a estratégia usada, deixar muitos titulares no banco? Foi justamente pensando no clássico do próximo domingo e o curto tempo que o Corinthians teve de recuperação física, né, da última temporada para essa? Nós não temos um outro caminho. Então, o torcedor que vai se acostumando, porque nós tivemos um tempo mínimo de recuperação e menor ainda de preparação. Essa preparação ela não foi o ideal, o adequado. Nós saímos de 2 jogos agora e estamos pegando 3 adversários da Série A. Então, é para vocês verem que depois da primeira partida, já 3 jogos, praticamente 3 clássicos em sequência, talvez seja a única equipe no Campeonato Paulista que, se não me falha a memória, vai ter esses confrontos logo no início. Nós finalizamos uma competição no dia 21, tivemos pouquíssimo tempo de recuperação e preparação, então podem se prepararem, porque nós teremos dificuldades dentro do próprio Campeonato Paulista, inclusive comprometendo o início do Brasileiro. Em razão disso que nós estamos trabalhando intensamente, buscando alguns nomes no mercado, todos eles jogadores em condições de poderem estar dentro do Corinthians, sem que possamos fazer altos investimentos, mas olhando qualidade e tentando melhorar a capacidade e as condições da nossa equipe. Dorival aqui, tudo bem? Rodrigo Vessoni, tudo bem? Boa noite. Hoje o Yuri ganhou alguns minutos já, né? O Ranieri ainda você não conseguiu trazer. Queria só que você desse uma atualizada aí, sobretudo nesses que são grandes jogadores, titulares, enfim, e do Memphis também, uma atualizadinha nos 3. O Yuri se sentiu bem, você gostou, apesar dos gols perdidos ali e tal. A Ranieri, você acha que é possível alguns minutos domingo? E a situação do Memphis, se você pudesse dar uma atualizada para o torcedor. Obrigado. Bom, o Yuri voltou a trabalhar fisicamente um pouco antes do que o Ranieri. Ranieri ainda muito em cima, ainda sente resquícios de dores, por isso que nós estamos tendo um cuidado um pouquinho maior. Memphis ainda não veio para campo, desculpe se não me falha a memória, eu acho que hoje ele faria o primeiro trabalho de campo, se não me falha a memória. Então, assim, ainda é muito cedo, ficou um tempo muito longo parado. O próprio Ranieri, que vinha já nas últimas 6 partidas do ano anterior, com paradas ao longo da semana e apenas indo para campo um dia, no dia que antecedia partidas. Então, isso daí também foi prejudicial a ele e nós tínhamos necessidade de segurarmos um pouco mais. Agora é aguardar, assim como o Yuri teve um primeiro momento, mas nós chegamos a ter, na semana passada, 14 jogadores em campo para trabalharmos. Então, isso tudo aí em razão desse momento que nós estamos passando, finalizando dia 21 de dezembro e retornando dia 3 de janeiro, com 6 jogadores no departamento médico, alguns jogadores que não conseguimos segurar numa renovação contratual e aguardando aí por alguns nomes que devam chegar para a composição da nossa equipe. O Martínez é uma incógnita, eu não sei. Até agora eu não sei, não tenho uma posição. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. No primeiro tempo, o ataque do Corinthians foi composto por Pedro Raul e Guinegão. Levando em consideração que são jogadores que têm características parecidas de ser mais centralizados, você não acha que o Corinthians perde um pouco de mobilidade na construção das jogadas e também para chegar lá na frente? Obrigado. Independente disso aí, nós jogamos com Guinegão e Yuri. Nós tivemos mobilidade, movimentação, ataque a espaço. Nós estamos no início de trabalho com Pedro Raul e o Gui voltando a jogar depois de um bom período. Temos que ter um pouquinho de paciência para que a gente possa encontrar os caminhos dentro das características de cada um. É muito pouco treino para que eles já pudessem responder em jogo.
Dorival, aqui Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Em decorrência de todas essas dificuldades que você já detalhou, o quanto a performance dos atletas, ruim hoje, boa no domingo, influenciam para a sua escolha de permanência de alguns, disponibilidade no mercado, de ir atrás de outras posições? O quanto que isso, nesse primeiro momento, pesa? Olha, eu não posso fazer avaliação por uma partida. Eu tenho que ter consciência, equilíbrio. Sou responsável pelos resultados, podem ficar tranquilos. Todo resultado negativo, a responsabilidade é do treinador. As opções foram nossas. Eu não tenho como mudar essa condição fazendo uma partida hoje, 2 dias e meio, colocando a mesma equipe para poder atuar em praticamente 2 clássicos seguidos, um terceiro agora contra o time do Red Bull. Eu acho que nós estamos convivendo com as dificuldades do dia e tentando amenizá-las, trabalhando para que a gente possa diminuir esse prejuízo inicial. Eu já avisava que nós teríamos algumas dificuldades no início, vamos tê-las, podem ter certeza disso, em razão de todos esses detalhes aí que nós falamos. Eu sei que é ruim, todos nós queremos resultados imediatos, assim como o resultado da Ponte. Eu falei, vamos ter calma, porque é só um início. E é o que vai acontecer. 2 jogos complicados, difíceis. Espero que possamos ter uma equipe ainda mais forte para essas duas partidas. Dorival aqui, Gustavo Forte, Identidade Corintiana. Pegando o gancho que você falou que começou a temporada com 14 jogadores, o Corinthians espera pelo menos 2 jogadores que chegaram a São Paulo já como reforço. Tem previsão deles estrearem no Majestoso? Como que está a situação dos atletas? Sem previsão nenhuma. Primeiro vamos prepará-los. Saber o momento de cada um, saber... terão que passar pelos exames, pelos testes, para que depois sim a gente possa tê-los em condições. Eu acho que o Gabriel foi uma situação bem diferente, ele já vinha atuando, não teve receio nenhum de poder estar em campo, fez uma boa apresentação e a tendência é de um crescimento, já que é um jogador que será, eu não tenho dúvidas disso, muito importante ao longo da temporada. Professor, você gosta muito do Alisson. Domingo tem clássico contra o São Paulo. Vale uma conversinha ali ao pé do ouvido com ele ou deixa para o Marcelo Paes tentar tirá-lo do rival? É um grande jogador, mas ele está no nosso rival nesse momento. Eu acho que nós temos que respeitar toda e qualquer situação. As diretorias elas se conversam. Jogadores que interessam ao São Paulo ou que sejam do Corinthians, ou o Corinthians se interessando por jogadores que sejam do São Paulo, as conversas elas transitam naturalmente dentro de uma normalidade e de um respeito muito grande pelos diretores. Boa noite, Dorival. Rafinha do Ultimão. É um jogo muito difícil, de primeira divisão, e tem um clássico domingo. A torcida gritou que é guerra. A torcida não quer saber se está descansado ou não. A pergunta é, Dorival, quanto isso afeta para o clássico, essa derrota para o Red Bull Bragantino? Como que você vê esse clássico domingo? Obrigado. Não tem que afetar nada. Assim como a vitória que nós tivemos no final de semana, também nós não trouxemos para o dia de hoje. Nós temos que ter tranquilidade e equilíbrio e jogarmos um futebol próximo daquilo que nós fizemos no final de semana. Eu não tenho dúvidas que teremos uma equipe pronta, estabelecida e recuperada, para que façamos aí, não mas se Deus quiser, 2 grandes jogos na sequência da competição. Boa noite, Dorival, tudo bem? Vitor Hugo, da Rádio Craque Neto. Gostaria de saber a opção do Kaká na lateral direita, Dorival. Você tinha a opção, por exemplo, no banco de reservas do garoto Vitor Jacaré, que acabou não entrando ao longo da partida. Nós estamos preparando o Jacaré e a hora que nós acharmos conveniente, ele estará em campo. A presença do Kaká é porque ele vem treinando na função. Eu acho que ele não fez uma má partida. Difícil marcar um jogador como o que ele marcou e mesmo assim eu acho que ele nos entregou coisas boas. Eu sei que ele talvez não tenha aceitação de boa parte da nossa torcida, mas
é um jogador que tem que ser respeitado porque ele vem se dedicando muito para poder recuperar as suas melhores condições. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos.